Fala jovem, seja bem-vindo de volta. E hoje trazendo pra você os jutsus mais perigosos e poderosos de Naruto. É um mais insano do que o outro. E no fim desse vídeo eu vou falar sobre o jutsu que é muito mais forte do que qualquer um dos novos que eu vou citar a seguir. Um jutsu que literalmente coloca qualquer um no chinelo. Então vê se fica até o final, né? Dito isso, então bora lá. 久しぶり。 10. 8 portões internos. Esse é um jutsu que todo mundo conhece, especialmente depois daquela luta do Gai contra o Madara. O Gai conseguiu o impossível, ele esmagou o Madara com tanta força que destruiu metade do seu corpo. O próprio Madara declarou: "Eu o declaro mais forte." Só de escutar isso eu já fico arrepiado. Por isso, sem dúvidas, essa técnica parece estar entre as mais poderosas. Mas há um preço alto demais. Esse jutsu significa sacrificar a própria vida. Por isso ele não está numa posição maior nessa lista. 9. Shikifujin, o selo ceifador da morte. Esse é o jutsu criado por Minato, o quarto Hokage, e que também Minato usou para selar a Kyuubi dentro do Naruto, pelo menos metade dela. E o Hiruzen usou contra o Orochimaru para selar seus braços e os Hokages encarnados. O usuário invoca um deus da morte, que literalmente arranca a alma do inimigo e sela dentro de si. Mas tem um preço. O usuário também é selado dentro da barriga do Shinigami. É praticamente um ataque suicida. Não tem como escapar, a não ser que você tenha uma máscara especial, como aquela que o Orochimaru usou durante a guerra. Mas mesmo assim é uma técnica extremamente poderosa e fatal. 8. Tsukuyomi, Reino do Pesadelo. Um dos genjutsu mais brutais do anime. Só quem tem um Mangekyo Sharingan pode usá-lo, como o Itachi. E ele funciona com o contato visual. O oponente fica preso em uma realidade alternativa, onde o tempo passa de forma diferente. Você lembra quando o Itachi usou contra o Kakashi? Foram só segundos no mundo real, mas dias inteiros na mente do Kakashi. É quase impossível sair desse genjutsu, a não ser que você tenha um Sharingan ou seja extremamente habilidoso. Porém é um jutsu que consome muito chakra, e foi um dos motivos que fez o Itachi adoecer. Então, por mais quebrado que seja, ele ainda tem essa desvantagem. 7. Liberação de poeira, Jinton. Esse jutsu é usado por Muyonoki da Aldeia da Pedra, e é uma Kekken Tota, ou seja, mistura 3 naturezas de chakra. Com ele, o usuário cria um objeto tridimensional que destrói tudo no nível molecular, resultando no inimigo desaparecendo por completo. Quase vimos isso acontecer com o Sasuke, caso Obito não tivesse o salvado. Nenhum Madara conseguiu enfrentar isso facilmente. O Onoki destruiu vários clones do Susanoo com um único ataque. 6. Hashirin no Jutsu, o Deus Voador do Trovão. Criado pelo segundo Hokage Tobirama, mas foi com o Minato Namikaze que esse jutsu nos foi apresentado pela primeira vez. Esse jutsu quase não tem fraqueza, é um ninjutsu do tipo espaço-tempo. Com ele, o usuário pode marcar qualquer objeto, pessoa ou lugar com um selo especial. E uma vez marcado, ele pode se teleportar instantaneamente para esse ponto, como um raio que corta os céus. Como vimos o Minato fazer, ele marca suas kunais e ele pulava de um lado a outro do campo de batalha, inalcançável não importa a distância, não importa o obstáculo. Ele podia até mesmo teleportar outras coisas como uma bijudama. E o mais incrível, não existe limite de quantas marcações ele pode fazer, nem de até onde ele pode se teleportar, até mesmo outras dimensões. 5. Kotomatsukami, deuses celestiais distintos. Pra mim é o genjutsu mais poderoso de todo o universo de Naruto. Sério, mais versátil até que o Tsukuyomi Infinito. Esse é o jutsu de Shisui Uchiha. Com ele o usuário pode manipular qualquer pessoa, sem que ela possa perceber. As decisões que ela toma deixam de ser suas, elas passam a ser a vontade do usuário. Tudo isso sem saber que está sendo controlada. Isso é aterrorizante. Imagina viver sendo uma marionete sem saber. Esse é o nível de poder do Kotomatsukami. Shisui pretendia usá-lo para impedir um golpe de estado, salvar vidas, mas infelizmente teve seu sonho roubado pelo Danzou. E consumido pela dor, tirou a própria vida. Esse jutsu consome tanto chakra que precisa de 10 anos para ser usado novamente, por isso ele é quase inalcançável. Foi com ele que o Itachi usou para se livrar do controle do Edo Tensei do Kabuto. O Byakugan pode detectar se alguém está sob influência do genjutsu, como vimos na reunião dos 5 Kages.
mas ainda assim esse jutsu é quase imperfeito. 4. Byakugou, o selo das 100 forças. Essa técnica não é de hoje, ela vem da época do sábio dos 6 caminhos. O usuário armazena lentamente seu chakra em um ponto específico do corpo, como Tsunade e Sakura fizeram na testa. E o resultado é o símbolo de um controle absoluto de chakra, algo que exige um domínio absurdo. Uma vez liberado, o selo concede ao usuário uma força imensa e habilidade de regeneração quase divina. Sim, até os órgãos internos podem se regenerar, e por um breve momento você se torna imortal. Não é à toa que a Tsunade conseguiu lutar de igual para igual contra o Susanoo do Madara. Se não fosse por essa regeneração, ela teria morrido naquela batalha. Mas ainda assim, armazenar esse chakra leva tempo. É um processo difícil e demorado, e não pode ser usado com frequência. 3. Kamui. Sem dúvidas, uma das habilidades mais quebradas de todo o universo ninja. Kamui também é um jutsu de espaço-tempo, que permite o usuário acessar a dimensão do Kamui, usando o seu Sharingan. Objetos, jutsus, pessoas, até ele mesmo, inalcançável e invisível. Não se sabe onde fica essa dimensão, se é na Terra, se é no espaço ou até mesmo em outro planeta. Com o olho direito, como Obito fazia, o usuário pode tornar parte do seu corpo intangível, desviando de qualquer ataque, até o mais mortal. Nada o toca, nada o alcança, tudo passa direto. E com o olho esquerdo como Kakashi, era possível mandar alvos distantes para a dimensão do Kamui. Agora imagine alguém com os dois olhos ao mesmo tempo. Foi isso que vimos na luta contra Kaguya, quando Kakashi recebeu temporariamente o Mangekyo Sharingan duplo, por um breve momento. 2. Tsukuyomi Infinito. Eu sei, você achou que esse seria o número 1, né? Mas não, ainda tem um mais insano, como eu falei no começo do vídeo. Esse jutsu é simplesmente insano. Com ele, o usuário reflete seu Rinne Sharingan na lua, que então lança sua luz sobre o mundo inteiro. Quem for tocado por essa luz é preso em um genjutsu eterno, onde vive um sonho falso, enquanto seus corpos reais são envolvidos por raízes da árvore divina, que consome lentamente o chakra delas até virar zetsus brancos. A verdade é que não há escapatória, a não ser que você tenha um Rinnegan ou um Susanoo perfeito, como o do Sasuke. Você não tem chance, por isso esse jutsu é um pesadelo supremo, mas mesmo assim, tem um jutsu ainda mais apelão, que é a criação de todas as coisas. Esse jutsu só o sábio dos 6 caminhos conseguiu usar. Com ele, qualquer pensamento, qualquer ideia, qualquer fantasia pode virar realidade. Isso mesmo, o que você imaginar você pode criar. Hagoromo usou essa técnica para dividir as 10 caudas em 9 bijus diferentes. Isso é mais do que poder, isso é ser um deus. Então sim, esse jutsu merece estar no topo e é o ápice da existência ninja. E é isso, jovem. Esses foram os jutsus mais insanos e quebrados do universo de Naruto. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho, beleza? E ó, tem mais um vídeo insano aparecendo aí na tela agora mesmo. Clica nele e continue com a gente nessa jornada ninja. Deixa eu fazer meus selos de mãos, juntar chakra e falou!